3. Glória a Deus. Amém. Já abra a sua Bíblia aí, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos aproveitar aqui esse momento. Apocalipse capítulo 3. Enquanto você vai abrindo aí, eu já quero cumprimentar a amada igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Dizer que estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo, celebrando ao Senhor Jesus, no nosso 5º encontro, dessa série aí, das cartas à igreja, às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e hoje nós vamos falar sobre a igreja em Sardes. Então, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1, vamos aí se colocar de pé, em reverência ao Senhor, e ler juntos aí. Talvez a minha versão vai ser uma versão diferente da sua, mas você acompanha aí na sua versão, tá bom? Junto comigo, Apocalipse capítulo 3, verso 1, diz assim: o anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Verso 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças pela tua palavra. O Senhor nos deu um batismo de sabedoria e revelação para sermos ministrados através da tua Escritura. Em nome de Jesus, cesse toda e qualquer dispersão, para que nós possamos ser ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, toma o seu lugar, deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós iremos caminhar por ela mais algumas vezes. Amém, irmãos? Glória a Deus, vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus, todo mundo aí pegou. Eu estou vendo, irmãos, uma coisa que me deixou muito feliz, Os irmãos estão começando a trazer as canequinhas d'água aí. Parabéns, irmãos, glória a Deus por isso, é isso, Eu e a minha esposa hoje pela manhã, nós estivemos ali visitando um amigo, pastores aí, nós fomos ali na comunidade de fé deles ali visitar, irmãos, e uma coisa que nos chamou muita atenção: ninguém, absolutamente ninguém, levanta durante a palavra. Eu falei assim, irmãos, nós precisamos aprender com esses irmãos. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos, obviamente que existem as raras exceções, mas que o momento que nós estivermos aqui ministrando a palavra é muito importante, irmãos, a gente tentar estar o mais presente aqui, sendo ministrados pelo Senhor. Por isso que a gente, na hora desse movimento de troca de salinha, de os meninos irem para a salinha, é o momento de se aproveitar. Corre lá no banheiro, pega a sua garrafinha d'água, traga uma garrafinha d'água ou pega um copo de água, para que a gente possa de fato ser ministrados então aqui naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém? Irmãos, olha só, é importante nós olharmos aqui para a história, e entendermos uma coisa, que essas cartas, elas vão mostrar muitas das nossas virtudes como cristão, mas ao mesmo tempo também elas vão apontar muito dos nossos pecados, irmãos. Se vocês observarem essas 7 cartas, elas estão mostrando muitas virtudes dessas igrejas, mas ao mesmo tempo também está apontando de maneira muito clara o pecado que essas igrejas cometeram. E essas igrejas somos nós também, irmãos. Essas cartas reunidas, como a gente já falou desde o início, elas se resumem em uma coisa só: é a igreja do Senhor na terra. Não era aquelas 7 igrejas ali da Ásia Menor apenas, porque às vezes a gente pode olhar e falar assim, mas era eles que estavam errados, nós não. Mas não, irmão, se a gente olhar numa cosmovisão bíblica, ali o Senhor então está apontando essas virtudes que essas igrejas tinham. Conheço as tuas boas obras, sei que vocês têm resistido os falsos profetas, mas ao mesmo tempo também
essas cartas, elas estão apontando os pecados. E esses pecados que estão sendo apontados, é muito importante que a gente faça essa autorreflexão, irmãos. Porque às vezes nós também estamos cometendo esses pecados, então é importante que a gente absorva e entenda. E por mais que eu tente ser profundo aqui, irmãos, na exposição dessas cartas, somente o Espírito Santo de Deus verdadeiramente pode ministrar seu coração. Então esteja sensível a Ele, irmãos. Amém? Para que você seja ministrado, para que o Espírito Santo traga aí de fato a porção pela qual você precisa receber na noite de hoje. E a gente fazendo então um contexto histórico, antes de fato, uma carta pequenininha, só 6 versos, e na verdade, o último verso aqui é o verso padrão de todas as cartas, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Então, na verdade, a gente resume essa carta aqui em 5 versos, mas é uma carta, por mais que ela seja curta, mas ela tem, como todas as outras, profundo ensino. Então, sempre que nós estamos aqui trazendo essa exposição dessas cartas, eu tenho que dizer para os irmãos, nós temos um curto período de tempo para um assunto muito profundo e muito delicado. Então, que os irmãos possam absorver o máximo possível aí. Mas trazendo esse contexto histórico, Sardes era, de fato, uma das cidades mais gloriosas da Ásia Menor. Alguns estudiosos dizem que a fundação dela foi 1.200 anos antes de Cristo, alguns até 1.400 anos antes de Cristo. Então, isso faz com que ela seja, talvez, uma das cidades mais antigas ali da Ásia. E Sardes, ela era conhecida por ser uma fortaleza militar impenetrável, irmãos. Até mesmo seus habitantes diziam que ela era invencível. Então, olha a autoestima desses irmãos, Então, os próprios habitantes de Sardes achavam, de fato, que ela era impenetrável, invencível, por conta das suas colinas ali, que media em média 460 metros de altura, e toda a sua força militar que eles tinham naquele tempo. Só que isso trouxe um grande problema para essa igreja, irmãos, porque esses irmãos, devido a tanta confiança por serem impenetráveis, invencíveis, trouxe para esses irmãos, então, muita arrogância, muita confiança em si mesmo, e eles se tornaram, irmãos, muito vaidosos. E outro detalhe, irmãos, Sardes era uma igreja extremamente rica, havia muito ouro naquela região, e eles tinham uma fábrica de lã própria. Então, isso fez com que ela fosse uma igreja muito prestigiada por todas as outras igrejas naquela época, trazendo ainda assim, mais ainda, arrogância, vaidade e autoconfiança em si mesmo para aquela igreja. Só que no ano de 546 a.C., Sardes então foi invadida pelo rei da Pérsia naquele tempo. Só para vocês terem noção da força que era a estrutura daquela cidade, eles levaram 14 dias, irmãos, só para conseguir entrar na cidade. Mas ela foi invadida. No ano de 17 também a.C., teve um grande terremoto que acabou de devastar toda a cidade. Mas no ano 26 depois de Cristo, Sardes foi totalmente reerguida e reconstruída. E uma das marcas daquela igreja, assim como a igreja de Éfeso, era que Sardes era uma cidade extremamente idólatra. Inclusive, eles idolatravam também a deusa Artemis, que era a mesma deusa que os éfesos foram lá e construíram aquela 7ª maravilha do mundo antigo. Então, Sardes tinha até uma rixa com Éfeso, porque existia essa comparação. E aí Éfeso vai lá e constrói, então, o maior templo, que inclusive era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Sardes também adorava a mesma deusa, que é a deusa Artemis, também conhecida como deusa Diana. Então rolava essa competição aí. E um dos grandes problemas daqueles irmãos era o sincretismo religioso, irmãos. O que se dá esse sincretismo religioso? Naquela época era muito comum os cristãos misturar a cultura daquela época, o culto aos falsos deuses, junto com o culto ao Deus verdadeiro. Então o sincretismo religioso, ele se resume muito nisso, irmãos. E às vezes a gente tem um pouco de sincretismo religioso até nos dias de hoje, irmãos. Sabe assim, aquelas macumba gospel, às vezes que a gente traz para o meio do nosso caminhar. Então o sincretismo religioso é isso, é pegar um pouco de outras culturas e misturar com a cultura do Deus verdadeiro. Mas é importante nós olharmos para a história, irmãos, e entender uma coisa. Aquilo de fato que o Senhor está querendo tratar
com aqueles irmãos. E recebermos de fato, irmãos, que as advertências que o Senhor faz para essa igreja é uma advertência extremamente séria. E uma advertência que o próprio apóstolo João vai dizer que é uma falência espiritual que aqueles irmãos estavam passando. Olha o que ele vai dizer: tens nome de que vives, mas está morta. Irmãos, não é uma advertência qualquer. É uma advertência onde tem aparência de quem está vivo, mas está morto. E infelizmente, irmãos, muitos cristãos parecem estar bem vivo. Se você medir a pressão dele, está boa, o batimento cardíaco está bom, mas ele está morto, espiritualmente falando. E era isso que essa igreja estava, então, passando. E imagina só, eles tiveram a sua fortaleza militar invadida, eles tiveram um terremoto que devastou a cidade, mas ainda assim é incomparável a advertência que o Senhor está fazendo para essa igreja. Porque tudo que eles tiveram de perca com a invasão, tudo que eles tiveram de destruição com o terremoto, nada se compara, irmãos, com a advertência que o próprio Senhor está fazendo para aquela igreja. Tem nomes de quem vive, mas está morta. Imagina, irmãos, uma advertência como essa. Então, por isso que nós precisamos nos atentar, porque a grande questão é que não era qualquer pessoa que estava escrevendo aquela carta. João era um apóstolo, um discípulo de Jesus com uma envergadura inquestionável, e ele, ao direcionar essa igreja, então, começa então no verso 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Quem é o anjo da igreja, irmãos? Para a gente entender aqui verso a verso, então, quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja era a pessoa responsável em ler aquela carta. Imagina a responsabilidade, reunir os irmãos, vamos fazer uma assembleia geral aqui. Imagina o pastor, é o pastor da época, convocar a igreja, nós vamos fazer uma assembleia geral, chama todos os membros da igreja, todo mundo reúne aqui no prédio, e de repente ele pega a carta para ler, irmãos. Imagina a situação do pastor para ler aquela carta. Tem nomes de quem vive, mas está fedendo. Você está até parecendo vivo, irmão, mas você está fedendo, porque está morto. Então essa era a responsabilidade do anjo da igreja, em ler, em transmitir essa mensagem para esses irmãos. E aí ele segue dizendo assim, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, está referindo às 7 igrejas, conheço as tuas obras. Diferente aqui, irmãos. Lá em Éfeso, o que ele fala? Conheço as tuas boas obras. Aqui ele não fala boas obras, aqui ele só fala assim, conheço as tuas boas... Não, perdão, ele só fala assim, conheço as tuas obras. E aí ele continua dizendo que tem os nomes de que vive e está morto. Por quê que ele não fala boas obras, irmãos? Porque tudo que aqueles irmãos estavam fazendo não estavam de acordo com a palavra de Deus. Eles estavam voltando somente para si e não mais para o próximo. Aqueles irmãos não estavam preocupados com o próximo, somente com eles. Eram orgulhosos, eram arrogantes, resistiam ao Espírito de Deus, era uma igreja extremamente rica e abastada, cheia de si. Totalmente diferente da igreja de domingo passado, irmãos? Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado nós falamos sobre a igreja de Sardes. Qual que era a característica da igreja de Sardes? Era uma igreja piedosa. Tiatira, Sardes é hoje. Obrigado, irmãos. É tanta igreja, né? Então Tiatira era uma igreja que era piedosa. Uma igreja pobre pela sua piedade, e aqui uma igreja extremamente rica e cheia de si, arrogante, prepotente, e que resistia o Espírito de Deus. Por isso essa advertência é tão severa, parece que está viva, porque imagina só, irmãos, eu penso comigo, não dá para a gente saber, mas pelo que está sendo contextualizado aqui, deve que era uma igreja muito bonita, porque um dos grandes problemas dessa igreja aqui era a comparação com outras igrejas. Então eu penso que por esses irmãos serem muito ricos, muito orgulhosos, deve que eles tinham uma igreja maravilhosa, uma igreja linda, uma igreja arrumada, mas que ao mesmo tempo foi advertida por parecer que estava viva, mas estava morta. E o único que pode trazer vida, irmãos, é Jesus Cristo. Não é o recurso, não é a estrutura, não são os homens, mas o único que traz vida é Jesus Cristo. Vou soltar a primeira citação, já está no jeito aí? Olha só.
É triste quando a única realização, ou seja, as obras de uma igreja, é o nome que ela dá a si mesma. Especialmente se a realidade revela que o nome dela é uma mentira. Irmãos, não adianta nada a gente ter uma placa lá fora, família fluir, e nós não nos esforçarmos para nos mover como família. Não adianta a gente botar Deus é o Senhor e nós não deixarmos Ele ser Senhor desse lugar. Então não adianta nada a gente ter uma placa bonita, um nome bonito, se a gente não caminha, não condiz com o nome pelo qual nós carregamos. E como igreja do Senhor, a igreja é do Senhor. Então não adianta a gente falar que a igreja é do Senhor e não nos movermos como se ela de fato fosse do Senhor. E aí John Stott vai dizer o seguinte: aos olhos de fora era uma igreja vibrante e dinâmica. Sua ortodoxia não era questionada. Tudo apontava para uma igreja cheia de vida, mas assim também era conhecida pelas outras igrejas da província. Ou seja, Sardes era uma igreja extremamente vibrante e dinâmica e conhecida dessa maneira pelas outras igrejas da vizinhança. Porém, irmãos, o próprio Cristo diz que ela parece estar viva, mas está morta. Todos viam uma coisa sobre Sardes, uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, mas o Cristo repreendeu falando, vocês têm cara de vivo, têm nome de vivo, mas está morto. Ou seja, irmãos, eles não tinham nada. Porque de nada adianta todos olharem e verem e falar assim, está tudo bem, mas se o próprio Cristo falar assim, está morto. A advertência veio do próprio Cristo. E por que eles eram desse jeito, irmãos? Por que eles se tornaram desse jeito? Porque eles estavam buscando os interesses pessoais. Sardes estava buscando fama, reputação na sociedade. Estava muito mais preocupado com as coisas que eles tinham, com as conquistas que eles estavam conquistando, do que com as pessoas. Estava muito mais preocupado com o status que eles estavam alcançando na circunvizinhança do que de fato com as vidas que estavam ali com eles. Era uma igreja viva, ativa e dinâmica, porém morta, sem vida espiritual. Somente ativismo religioso, sem o Espírito Santo, irmãos, não gera vida, gera morte. Então essa igreja é uma igreja que ela era ativa, ela era dinâmica, mas ela não tinha vida espiritual. Isso se traduz apenas em um ativismo religioso. Todo ativismo religioso sem ter o Espírito Santo de Deus são obras mortas. E aí no verso 2 ele vai dizer, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Mas, por quê? Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ser vigilante, irmãos, ele está falando, seja atento. Mateus 26, 41 vai dizer, vigiai e orai, porque para que não entre em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ser vigilante é o que eu e você devemos fazer a todo momento. A todo tempo a gente tem que estar vigilante. E ele vai falar assim, consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ainda havia, irmãos, ali no meio daqueles irmãos, alguns remanescentes. Diga assim, remanescentes. Irmãos, nós vamos precisar ser remanescentes cada dia mais. Cada dia mais nós vamos entender, e vocês vão vendo essas cartas aqui que vai cada vez mais afunilar para o que nós estamos vivendo hoje como igreja do Senhor sobre a terra. A igreja de Laodiceia, que é a última igreja, no grego, laos significa lei e ceia significa povo. Olha o significado, Laodiceia, lei de quem? Lei do povo. Está cada vez mais afunilando para a gente olhar e falar assim, irmão, precisamos ser remanescentes. Precisamos resistir à influência do mal, até mesmo dentro da igreja do Senhor. Então existiam os remanescentes, irmãos, e olha só o que Grant vai falar novamente aqui. O verbo grego é escorar, ou colocar algo de pé. Contém a ideia de estabelecer algo ao fortalecê-lo. Tem uma conotação de urgência. Então o que ele está querendo falar com essa palavra consolida? É justamente isso, coloca de pé. Escora esses irmãos, ainda existem irmãos remanescentes, então vamos zelar por eles, vamos cuidar desses irmãos, mas muitas vezes o que a religião faz, mata esses irmãos remanescentes.
Esses irmãos que têm tentado sobreviver, esses irmãos que têm tentado resistir, muitas vezes nós, como religiosos, acabamos matando esses irmãos. Então o que Grant está falando aqui? Irmãos, vamos colocar esses irmãos de pé. Vamos servir aqui como escora para eles. Vamos proteger esses irmãos. Existem irmãos entre nós que estão morrendo, irmãos. E nós temos o papel de colocá-los de pé. Nós vamos prestar contas, irmãos. Nós vamos dar conta desses irmãos para o Senhor. E aí eu preciso aqui colocar algo para a igreja, irmãos. Quem vai prestar responsabilidade sobre esses irmãos não é só o pastor. Amém, igreja? Ainda bem que o fardo existe, mas ele se torna leve, né, irmãos? Porque é muito fácil jogar só para cima dos líderes, dos pastores. Mas, irmãos, é sua responsabilidade. Olha para a direita sua aí. Olha para a esquerda. Está vendo todos esses irmãos bonitos aí que você olhou, irmãos? Irmãos, não é só responsabilidade dos pastores, não. É sua também, irmãos. E você, ao assinar um pacto de membresia com uma igreja local, você assinou um pacto de membresia, você está dizendo, eu também sou responsável por essa igreja local, inclusive pelos irmãos que a ela pertencem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Engraçado que hoje a gente estava assistindo um batismo, né? Lá na igreja que a gente foi, teve um batismo lá, um negócio, tá? E aí, ele virou e falou assim, aqui nós estamos batizando aqui esses irmãos, e o nosso papel é sempre trazer tensão na vida desse irmão, para que ele não se torne aquilo que ele quer ser, mas para que ele se torne aquilo que Deus fez ele para ser. Amém? Então, irmãos, a responsabilidade mútua entre nós, para que haja uma tensão. Murilo, você não vai ser quem você quer ser, mas quem o Senhor te escolheu para ser. E toda vez que você estiver tentando ser quem você gostaria de ser, eu, como um responsável por prestar contas também pelo Senhor, pela sua vida, vou ter que chegar até você, te sacudir e falar assim, irmãos, eu preciso te colocar de pé. Eu preciso te dar um saculejão. Você não nasceu para escolher ser quem você quer ser, mas aquilo que o Senhor te colocou aqui para ser. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos, que estava acontecendo. Nós temos responsabilidade pelos nossos irmãos, e eu amo ver os fluir nos lares acontecendo, porque quando eu vejo os fluir nos lares acontecendo, eu entendo que essa auto-edificação mútua, essa auto-responsabilidade da igreja, ela começa a acontecer, irmãos. E isso é extremamente necessário, isso é vida de igreja, isso é vida na vida. E aí Paulo vai falar isso também sobre isso com os irmãos lá em Roma. O sentido de fortalecer uns aos outros. Romanos 1, a partir do verso 8. Abra a sua Bíblia aí. Vamos fazer esse exercício, né, irmãos? Voltar à prática de abrir a Bíblia aí. Para os irmãos não ir perdendo cada vez mais, né, o endereço. Senão a gente vai ficando ruim de endereço, né? Romanos. Daqui a pouco a gente não sabe nem achar os 4 evangelhos mais, né? Aí é mais fácil você cortar a Bíblia no meio, que aí você tem 2, né? Vai ficar mais fácil você manobrar ela. Romanos capítulo 1, a partir do verso 8. Acharam aí, irmãos? Diz assim, antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, não seja aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, irmãos, é uns encorajando os outros. Paulo aqui estava ansioso para ir ver esses irmãos em Roma, para que ele pudesse compartilhar o dom, para que o dom pudesse fortalecer aqueles irmãos, para que juntos eles pudessem uns edificar uns aos outros, uns encorajar uns aos outros. Essa é a edificação mútua, irmãos. Isso só vai acontecer quando houver vida na vida, quando a igreja entender que é necessário vida na vida. Dia a dia, irmãos.
Aos domingos aqui, você não tem vida na vida uns com os outros. Raramente, muito difícil, irmãos. Então é necessário que isso aconteça. E Paulo estava ansioso para encontrar com esses irmãos. Qual é a nossa ansiedade ao longo da semana de estar reunido com os nossos irmãos, com a nossa família da fé? Entende, irmãos? Porque senão nós estamos praticando o que a igreja de Sardes está praticando. O que esses irmãos estavam praticando? Arrogância, confiança em si mesmo. Não, eu não preciso desses irmãos, não. Não, tudo que é meu aqui, conquistei, é só meu. Ninguém vem aqui não, é só para mim. Entende, irmãos? Essa era a prática que esses irmãos estavam cometendo. Mas nós precisamos edificar uns aos outros. Sabe por quê? Qual é o nosso dever dentro da igreja? Cuidar dos novos convertidos. Cuidar dos fracos na fé. Precisamos nutrir, irmãos. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos, irmãos, fortalecer uns aos outros. E como que isso vai acontecer, irmãos? É aqui no culto de domingo? Dificilmente, irmãos. Vocês são nutridos pela palavra, glória a Deus. Mas e a edificação mútua um com os outros? Quando ela acontece? Então é no dia a dia. É na vida de igreja, irmãos. É na caminhada diária. É no discipulado, é uns com os outros, é na edificação mútua, é no fluir nos lares, é no trabalho, é no café no meio da semana. Qual foi a última vez que você escolheu algum irmão aqui da igreja e falou assim, vou tomar um café com esse irmão? Você entende, irmãos? Isso é vida da igreja e que a gente tem cada vez mais perdido. Por isso o Senhor Jesus aparece para João ali naquela prisão e fala assim, escreve essas cartas às igrejas, porque a igreja, a minha igreja, a igreja pela qual eu morri por ela, precisa ter orientação, exortação, recompensa ou condenação. Amém, irmãos? Porque todas as cartas também culminam ou numa recompensa ou nenhuma condenação. Depende da resposta que a igreja vai dar. Depende da resposta que nós como igreja dermos, nós estaremos sobre uma condenação ou sobre uma recompensa. Próxima citação do Stott, ele vai dizer o seguinte, olha o que ele vai falar, irmãos. Esses caras são muito profundos, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente tem que parar também de ficar ouvindo coisa muito rasa e um pouco mais profunda, irmãos. Isso parte é da gente. Você entende, irmãos? Muitas vezes é gente que não busca muita profundidade. Depois, irmãos, pede lá no grupo da igreja, tem essa liberdade, pede lá. Pega aqui, eu, Murilo, a gente junta, o Joás também lê muito, César está postando direto livro lá, tem vários irmãos que lê, para mandar uma lista de livros lá para vocês lerem, irmãos. Está tendo o clube do livro. Porque muitas vezes a gente está nesse negocinho, leitinho com Todd a vida inteira, irmãos. Mas a gente precisa ir um pouco além. Olha o que Stott vai dizer, irmãos. Olha a profundidade que esse irmão vai dizer. Uma minoria viva e atenta pode resgatar a maioria da morte. Um remanescente robusto, irmãos. Robusto. Esse cara tem que ter muita massa, não muscular, espiritual. Amém, irmãos? Um remanescente robusto pode fortalecer o que resta e estava para morrer. Glória a Deus, irmãos. É esse nível que nós precisamos buscar, irmãos. É avançar na estatura, da medida, da profundidade, da largura do homem perfeito. Para onde nós estamos caminhando, irmãos? Para que lado nós estamos indo? O que nós estamos bebendo todos os dias? Qual é o alimento espiritual que nós temos nos alimentado, irmãos? Amém, igreja? Seguindo então para a parte final aqui do verso 2, ele diz assim, havia obras, porém essas obras eram, deixa eu voltar lá no texto, ele vai dizer o seguinte, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ou seja, havia obras, mas essas obras eram mortas. Uma igreja que vive se comparando com as outras. A igreja de Sardes, ela era marcada, irmãos, porque ela vivia se comparando. E toda vez que eu estou comparando com o meu irmão, eu estou buscando algo pessoal. Uma alta aprovação pessoal. Por isso que nós também, como igreja, como irmãos aqui em Cristo, não tem que se comparar, irmãos. Nós não temos que ficar lá, uns é de Apolo, outros é de Paulo, uns é arminiano, outros é calvinista, irmãos. Nós somos tudo de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Deixa eu falar, contar só, abrir um parênteses aqui, que até hoje é uma crise, né, nos irmãos, esse negócio. Parece que se for arminiano, não serve para congregar com calvinista. Se for calvinista, não serve para congregar com arminiano. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá na família dos que creem,
Leandro Vieira é calvinista até o tutano. Os líderes do ensino da igreja, os líderes do ensino, quem lidera o ensino da igreja é arminiano. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então está tudo certo, irmãos. É tudo crente, é tudo irmão em Cristo. Não é duas religiões diferentes. Até porque se fosse duas religiões diferentes, seria duas seitas, né? Não seria nem cristianismo, porque nós somos de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, se você tem uma afinidade mais aí com o Armínio ali, tá tudo certo, irmão. Seja bem-vindo à família Fluir. Essa é uma família que te ama, e glória a Deus por isso. E nós vamos sentar na mesa e vai ser um papo bom demais. Porque o máximo quando entra nesse assunto, que nós temos mesa para a madrugada inteira. E ainda assim, no final, a gente se ama, se abraça e vamos todo mundo morar no céu. Glória a Deus. Porque não é seitas, nada disso, irmãos. Então, não vamos entrar nessas crises. Vamos avançar aqui, verso 3, ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvindo, guarda-o, e arrepende-te. Aqui ele tem 3 verbos no imperativo. Diga assim comigo: lembra-te, guarda-o, arrepende-te. Então aqui ele vai deixar muito claro, irmãos. O que esses irmãos tinham que lembrar aqui? O que ele está querendo dizer aqui para eles lembrar? Lembrar de onde eles vieram, irmãos. Quem eles eram antes do Evangelho, antes de Jesus. Quem você era antes de Cristo, meu irmão? De vez em quando você não faz essa lembrança, olhar para o retrovisor para que você possa projetar para frente, irmãos? Quem você era antes de Jesus, irmãos? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Ele nos tirou, irmãos, da morte, do império das trevas e nos trouxe para o teu reino de luz. Então nós não éramos nada, por isso que aqui o autor está falando assim: lembra-te. Você tem que lembrar quem você era, irmãos. E onde você está hoje, quem você é agora em Cristo Jesus. Não estou falando quem você é hoje profissionalmente, socialmente. Eu estou falando quem você é hoje em Cristo Jesus. Porque esses irmãos tinham obra para apresentar, mas eram tudo morta. Porque às vezes você está achando que o fruto, que é o fruto que gera vida, é o seu fruto pessoal. Mas é o fruto que é gerado em Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, guarda ou obedeça, né? Algumas versões vai dizer guarda, outras vai dizer obedeça. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 ao 4, se os irmãos quiserem abrir aí ou quiserem anotar, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4, vai dizer assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se arrependam, se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, você tem crido em vão. Caso contrário, você tem crido em vão, irmãos. Então, ou seja, não adianta a gente só ouvir o evangelho, a gente receber o evangelho, mas a gente não obedecer. Não adianta de nada a gente não guardar o evangelho no nosso coração e obedecer. E aí vem a terceira parte, que é o arrepender. Porque isso faz parte do evangelho. Irmãos, nós temos um livretinho. Flávio e Ariel não estão aqui? Está aqui. Pega a caixa de livretinho lá. Traz para cá. No final, irmãos, esse livretinho, ele era para ser distribuído para os visitantes. Mas, irmãos, nós vamos distribuir para toda a igreja, porque é um livretinho de 30 páginas. E se eu fizer uma pergunta aqui agora, irmãos, você não precisa levantar, tá, irmão? Vai ficar tranquilo aí. Eu não vou rodar o microfone na igreja. Ainda bem, né, irmãos? Mas se eu perguntasse para você aqui agora, irmãos, faça essa resposta aí no seu íntimo, aí no seu interior. Se eu te chamasse aqui à frente, aqui agora, e eu não estou falando de você que é novo convertido, não, porque às vezes o novo convertido vai dar banho no velho. Mas se eu chamasse você aqui agora e te desse o microfone e falasse assim: diga para mim o que é o evangelho, o que você ia responder, irmão? Não precisa responder para mim, irmãos. Mas você tem uma resposta clara e bem definida do que é o evangelho? Você entende, irmãos, que às vezes vão ter irmãos que estão há 10, 15, 20, 30 anos e têm obras. Esses irmãos aqui eram aplaudidos pelas outras igrejas. Mas o que o Cristo fala para eles? Tem nome de quem vive, né? Bonito seu nome. É bonito aí tudo que vocês têm.
mas fé de morto, porque vocês estão mortos. Então, irmãos, nós precisamos avançar em profundidade, nós precisamos avançar como irmãos em maturidade. Então nós vamos pegar esse livro. Quem já tem, não pega, tá, irmãos? Deixa para os irmãos que não tem, porque eu sei que tem irmãos aqui na igreja que já tem. Se você já tem, tá? Não vou cobrar nada, irmão. Você vai pegar e vai levar, mas se você não for ler, não leva também não. Porque aí você vai impedir aquele que iria ler de ter esse livretinho. Então nós vamos ofertar para os irmãos aqui da igreja, porque, irmãos, uma igreja bíblica saudável, ela é medida pela envergadura dos irmãos. Amém? Então nós precisamos, cada vez mais, irmãos, ser robustos, porque o que Stott falou? Um remanescente robusto pode fortalecer o que resta e estava para morrer. Que nós vamos ser esses remanescentes, irmãos. Que nós vamos ser esses irmãos aqui, ó, a minoria viva e atenta pode resgatar a maioria que está caminhando para a morte. Por isso nós temos nos esforçado tanto, irmãos, pela envergadura dos irmãos aqui dessa comunidade. E aí ele vai dizer aqui, o terceiro verbo aqui, arrependa-te, Atos 3:19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É necessário que a gente, então, lembre quem nós éramos, obedeça o evangelho, que a gente arrependa, irmãos. A partir disso aí, então, ele vai para a parte final do verso 3. Para quem não cumprir essas coisas, lembra que o evangelho, sempre que as cartas elas vão ter uma recompensa ou uma sentença, então ele já vem com a primeira sentença. Quem não lembrar quem era, quem não guardar o evangelho e obedecer, e quem não arrepender, olha a sentença que ele já começa a dar aqui, então. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Por que ele usa essa figura de linguagem, irmãos? Isso aqui é muito importante. Porque, às vezes tem irmãos que falam assim, não, mas Jesus é mal demais, vai vir igual um ladrão, rapaz. O ladrão vem com tanta maldade ali para roubar minhas coisas. Mas tudo aqui, irmãos, é uma forma de expressar. Por que ele falou que vai vir como um ladrão aqui para esses irmãos? Lembra que eles eram uma fortaleza militar impenetrável, invencível. Eles tinham essa prepotência, na cabeça deles ninguém podia vencer eles, e veio um exército lá e venceu eles, e invadiu. Então aqui Jesus está querendo trabalhar essa figura de linguagem, falando assim, ainda que vocês achem que vocês vão saber a hora, que vocês vão estar preparados, mas vocês já foram invadidos. Então assim como o ladrão veio uma vez, assim como os inimigos invadiram uma vez, então, irmãos, se prepara, esteja pronto, porque a qualquer hora eu posso vir. E se você não estiver pronto, você vai ser pego de surpresa. E aí no verso 4, irmão, ele vai dizer assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então ele deu primeiro a sentença, ele deu primeiro a condenação, e agora ele está dando o quê? A recompensa. Aqueles que não se contaminarem, esses vão andar com Cristo de vestes brancas. E aí tem uma citação do Leandro Alves, lá da família dos que creem, que diz assim, aquele povo andava vestido de branco. Lembra de uma coisa, irmãos? Eles tinham o quê? Uma indústria de lã. Irmãos, lã branca como a neve. Lembra? Esses irmãos tinham uma indústria própria de lã. Então essa figura de linguagem também aqui que está sendo usada na carta é justamente para isso. Para que esses irmãos entendam. Aquele povo andava vestido de branco. Porque eles tinham indústria de lã. Então até aqueles que estavam sujos com o pecado, ainda assim as suas vestes eram brancas. Porque eles produziam a própria lã. Da lã mais nobre que havia na cidade. Estava limpo exteriormente, mas impuros, corrompidos e contaminados interiormente. Então esses irmãos, ainda que eles estavam com a mais pura lã, branca, bonita, mas eles estavam contaminados, corrompidos interiormente. E ele vai dizer que esses irmãos, então, que não se contaminaram, eles vão andar junto com Cristo. Isso aqui demonstra, irmãos, a comunhão, a amizade, o caminhar lado a lado com Cristo. Cristo nos chama, nos convida a caminhar lado a lado com Ele. Mas para isso, irmãos, nós devemos estar puros.
Não só exteriormente, mas interiormente. Porque os vestidos brancos é uma imagem. Toda vez que a Bíblia vai citar nessas vestes brancas, ela está falando de uma imagem de vitória, de pureza, de santidade, de glória e de celebração. Uma coisa, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Não é sobre esse sentido de apaga, escreve, ele está querendo dizer que naquele tempo o simbolismo que ele usou, que é porque o Império Romano ele tinha um livro, onde naquele livro, irmãos, havia um registro de todos os membros, todos os cidadãos do Império Romano. Todo mundo que pertencia ao Império Romano tinha o seu livro escrito no livro ali do imperador. Só que nesse livro, irmãos, se você não adorasse o imperador, não seguisse as regras de Roma, o que acontecia? Riscava o seu nome do livro de Roma. Agora, do livro da vida, uma vez que seu nome foi escrito, irmãos, jamais ele será apagado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque nesse livro, irmãos, uma vez que o seu nome está lá, ele jamais vai ser removido. Lucas capítulo 10, versículo 20. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amém? Então, glória a Deus por isso, irmãos. Nós possamos ter essa confiança, essa segurança no Senhor. A última citação, para a gente caminhar para o fim. Cristo não está como uma testemunha em sessão final de julgamento, irmãos. Mas o juiz e o júri pronunciando a palavra de aceitação ou rejeição. Ele não está aqui, irmãos, como uma testemunha, só testemunhando a seu respeito. Mas ele está aqui como o juiz, o júri que vai dar a sentença de aceitação ou rejeição. E aqui, irmãos, quando ele dá uma condenação, mas quando ele dá uma recompensa para essas igrejas, essa condenação, essa recompensa vai depender de como a igreja vai reagir às advertências que o Senhor está fazendo por meio dessas cartas. Porque todas as cartas, irmãos, ele aponta o erro e ele aponta a solução. Porque ele é aquele, irmãos, que mesmo que ele venha trazer à luz o seu pecado, ele te dá a solução, que é Cristo Jesus. E ele te mostra o caminho, irmãos. Aos Éfesos ele falou assim, ó, arrependa-te, volta onde caíste, volta a praticar as obras do seu primeiro amor. Então ele sempre vai trazer uma solução, irmãos. Porque ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas, irmãos. Ele não vai perder nenhuma das ovelhas do seu aprisco. Mateus capítulo 10 vai dizer assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que estás no céu. Então todo aquele que não negar Cristo aqui, mas que confessar ao Senhor, irmãos, ele também reconhecerá diante do Pai. E aí, para a gente caminhar por fim, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. E no verso 6, mais uma vez, ele encerra a carta, assim como todas as outras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem ministrado e falado ao nosso coração. Assim como a palavra de Deus vai dizer, eis que estou à porta batendo, irmãos. O tempo todo ele está à porta batendo e querendo entrar para estar conosco, e nós estamos do lado de dentro. E nós não estamos abrindo a porta para ele. E esse lado de dentro, irmãos, é do lado de dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos do lado de dentro da igreja com as portas fechadas para o próprio Cristo entrar, o dono dela, o Senhor dela. Nós estamos fechando ele do lado de fora. Nós estamos deixando ele do lado de fora, assim como a igreja de Sardes estava muito mais preocupada com os seus bens pessoais, com o seu status pessoal, com a sua fortaleza militar, com a sua autoconfiança. E eles esqueceram, irmãos, que não existe plano perfeito, porque o único plano perfeito foi quando Cristo se entregou ali naquela cruz e bradou, tetelestai. Está consumado. Só ali houve, irmãos, a totalidade do plano perfeito, que o próprio Deus já havia imolado o cordeiro antes da fundação do mundo.
Irmãos, antes que eu e você viesse à existência, antes que Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados na terra, pecasse, o próprio Deus imolou o cordeiro antes da fundação do mundo. Ele nunca perdeu o controle da situação. Então não importa as circunstâncias, não importa as perseguições que a igreja vai passar, irmãos. Não importa as tribulações que eu e você vamos passar, irmãos, nós podemos até ter dias difíceis, mas a nossa alegria está no Senhor. Nós podemos até ter momentos, irmãos, de incertezas e de questionamentos, mas a nossa fortaleza sempre vem do Senhor, irmãos. A nossa confiança é o Senhor. Esses irmãos aqui estavam confiando na fortaleza deles, o que eles tinham construído, e eles foram estratégicos, irmãos. Eles construíram a cidade deles em cima de uma colina, porque eles falaram: aqui homem algum chega. Mas eles esqueceram, irmãos, que você pode estar até debaixo de uma ponte. Se você está no Senhor, Ele é contigo. Então não é um plano perfeito, irmãos. Nós estamos caminhando no final do ano, né, irmãos? Tem irmãos aqui que com certeza já estão fazendo os planos para 2025, meus irmãos. Eu sou desse também. Ano que vem eu tenho que ir mais para a academia. Ano que vem eu preciso trabalhar um pouco mais. Ano que vem eu vou até ler um livro. Os irmãos já começam a escrever, né? Projeto de vida. Glória a Deus, irmãos. Isso é bom, porque isso te ajuda na disciplina. Mas deixa eu te falar uma coisa: não tente desenhar ou escrever o plano perfeito, porque perfeito é só Ele. Se você acha que tem um plano perfeito, rasga, irmãos. Rasga, porque Ele vai ser o mais imperfeito de todos. Esses irmãos acharam que tinham tudo, mas no final das contas, eles não tinham nada. Porque por mais que eles tinham uma estrutura bonita, eles tinham riqueza, eles tinham poder, mas eles tinham a rejeição do próprio Criador. O próprio Criador os exorta falando: tem vida, tem nome, mas está morto. E que nós não devemos caminhar, irmãos, para ser esse tipo de gente que tem um nome bonito. Nós não estamos até bem na praça, nós somos até conhecidos, mas por dentro estamos mortos, sepulcro caiado, está morto por dentro, irmãos. Mas nós de fato nos vencer, assim como Stott disse, irmãos, remanescentes, robustos, aqueles que, ainda que seja uma minoria, pode fortalecer aquele que está caminhando para a morte. Que nós devemos ser esse remanescente cheio de Deus, irmãos, sedento, irmãos, por aprender mais do Senhor e ser ministrados pelo Senhor, prontos a sermos exortados pela própria palavra, irmãos, porque é a própria palavra que nos exorta, irmãos. Não precisa de homens, nem de pastores, irmãos, para te exortar. Mas muitas vezes o Senhor vai ter que usar os homens, porque você não está lendo as Escrituras. Porque se você for ler as Escrituras, irmãos, ela faz esse papel. A própria Escritura, irmãos. A igreja de Tiatira, domingo passado a gente pregando sobre a igreja de Tiatira, irmãos, era uma igreja que, assim como a igreja de Sardes também, era uma igreja linda, bonita, irmãos, mas que tolerava um falso ensino. Mas é só um pouquinho do falso ensino, mas uma pitadinha de fermento, irmãos, pode levedar toda a massa. E aqueles irmãos estavam aceitando isso. Mas é só um pouquinho. Não, irmãos. Ou nós somos 100% do Senhor, ou nós entregamos 100% para o Senhor, ou nós não nos entregamos, irmãos. Ou nós estamos 100% decididos de estar no Senhor em todas as áreas da nossa vida, ou nós não estamos, irmãos. João Batista vai dizer lá em Mateus que já está posto o machado sobre toda árvore que não produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aí depois o próprio Jesus vem e fala para os seus discípulos: a árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo. Porque pode uma árvore má gerar bons frutos? Ou pode uma árvore boa gerar frutos ruins? Então, irmãos, que nós devemos ser árvores frutíferas, que geram bons frutos,
E a única maneira de nós sermos árvores frutíferas que geram bons frutos é nós decidirmos, de uma vez por todas, estar com Cristo, custe o que custar. Ainda que te custe tudo, irmãos, é um tudo para que você receba o tudo dele. Amém, irmãos? Porque quantas vezes nós estamos atrás da aprovação humana, quantas vezes nós estamos atrás de buscar coisas pessoais, e por mais que a gente ache que nós temos tudo, mas assim como esses irmãos, tinha nome de quem vives, era uma igreja bacana de se ver, mas estava morta. E que nós possamos então, de fato, nessa noite, eu te convido a se colocar de pé, irmãos. Eu quero orar com os irmãos, e nós vamos cantar mais uma canção, e eu quero convidar você, irmãos, a entregar o seu tudo ao Senhor, porque ainda que você foi encontrado por Cristo, e eu tenho essa convicção que os irmãos estão aqui porque foram encontrados com Cristo, mas ainda talvez existem áreas na sua vida que você ainda não entregou para o Senhor. Talvez ainda existem áreas na sua vida que você ainda está resistindo. Irmãos, e quanto maior for a sua resistência, mais doloroso vai ser o seu processo. Porque com Cristo ou é tudo ou é nada. Ou você se entrega por completo ou você não se entrega. Não tem como você ainda guardar áreas da sua vida que você esconde do Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Ele é aquele que esquadrinha e conhece o seu íntimo, o seu mais profundo. Então, irmãos, eu quero convidar você nessa noite, irmãos, a se entregar por completo ao Senhor. Ele já te encontrou, irmãos. Ele já te encontrou, e esse é o melhor presente que você poderia receber, porque foi Ele que te trouxe aqui, foi Ele que te atraiu, foi Ele que te trouxe aos pés dEle, foi Ele que te chamou para Ele. Você não está aqui na família Fluir porque é uma igreja bacana e você gosta dos irmãos, não, é porque Ele te encontrou, irmãos, porque Ele te resgatou, porque Ele te regenerou. Agora, irmãos, cabe você tomar uma decisão, porque a santidade, ela é progressiva. A sua conversão, ela pode até ser imediata. A sua regeneração, ela é instantânea, mas a sua santidade, ela é progressiva, na maneira com que você vai negando a ti mesmo, negando o seu eu, negando as suas vontades. Mais santo você vai se tornando. Tiago 4,7 diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em quais áreas que você ainda não tem resistido ao diabo? Em quais áreas da sua vida que você ainda tem deixado o diabo entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar no seu casamento, entrar nos seus negócios? Porque você está olhando para você, para o seu benefício próprio, para o seu ego, para o seu status, para como as pessoas vão pensar a seu respeito. Irmãos, a única pessoa que tem que ter um ponto de vista a seu respeito é Cristo Jesus e nada mais. A única pessoa que você tem que querer agradar é a Ele, irmãos. Então feche seus olhos. Enquanto nós cantamos uma canção, irmãos, ore ao Senhor. Lava sua alma. Deixa o Senhor quebrantar o seu espírito. Me conhece, quebranta o meu coração, consome conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então
os céus estão abertos para nós. Mas assim como a palavra diz ali, mantenha, ajude o seu irmão a se colocar de pé, erga-o, dê suporte a ele. Eu sei que existem irmãos que carecem desse suporte, desse abraço, desse afago. Eu quero, irmãos, convidar você, se você é essa pessoa que quer uma oração específica, quer que alguém ore com você, algum pastor, algum líder, ou uma pessoa aleatória aqui nessa igreja, se você precisa dessa oração, irmãos, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, ou se você quiser erguer sua mão, onde você estiver, mas faça isso, irmãos. Nós estamos aqui como uma família espiritual, uns pelos outros, um intercedendo pelos outros, um abraçando a causa um do outro. Tem essa liberdade. Se você quiser vir aqui, vem aqui, irmão. Se há uma área na sua vida que você precisa ser fortalecido, enquanto isso a igreja ora, mantenha esse espírito de oração. Eu quero convidar aqui pastores, líderes. Não sei se a irmã Andréa vem orar aqui por as irmãs que estiverem aqui. Venha, ore por esses irmãos. Tenha essa liberdade, igreja. A mesma liberdade que há em nós, há em todos. Cristo nos libertou. E todo aquele que vem após ele tem essa autoridade no nome de Jesus. Que haja essa liberdade na igreja. Sonda no Senhor. Continue intercedendo, igreja. Existem pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, vidas que estão sendo fortalecidas, restauradas nessa noite, curadas, ó Pai. Nós cremos, ó Deus. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Tenha liberdade, Espírito Santo, aqui nessa noite. O Senhor que preparou esse momento. Não somos nós, mas é o Senhor, ó Pai. Tudo é para o Senhor, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Ah, Jesus. Mantenha oração, igreja. Enquanto houver um irmão aqui que precisa de uma oração, nós estaremos orando. Enquanto houver irmãos aqui que carecem de uma oração, nós estaremos aqui intercedendo, irmãos. Não iremos parar, irmãos. Assim como uma família que se compadece uns pelos outros, assim como uma família que abraça a causa um do outro. Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem? Permita que Ele te abrace aí nessa noite. Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou. Ele está aqui. Ele está na mesa. É, Jesus. Deus observa.
nos preparado, Pai, o Senhor tem nos equipado, o Senhor tem nos chamado, Pai, o Senhor tem nos inserido, Pai. Obrigado, Jesus. Nosso coração se alegra, nosso coração aquece, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Deus. Obrigado pelo encorajamento que o Senhor tem nos dado através da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra tem sido a verdade soberana sobre as nossas vidas. Obrigado porque a Tua Palavra tem nos exortado, tem nos impulsionado, tem nos levado adiante, ó Pai. Não tem nos deixado parar, ó Pai. Que a Tua Palavra, ó Pai, seja o nosso alimento diário. Gera, ó Pai, em nós um desejo insaciável, uma fome, uma sede insaciável, que nós vamos avançar, ó Pai, na estatura, que nós vamos avançar na profundidade, que nós vamos avançar na maturidade, ó Pai, que nós vamos avançar no amor ao próximo, porque toda vez que eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. De nada adianta eu amar a Deus, mas não amar o meu próximo. Ah, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, a casa está pronta, a mesa está preparada, os corações estão prontos para receber. Corações aquecidos no Senhor, que não falte lenha. O sacerdote não deixava faltar lenha, Pai. Ele sempre buscava lenha para que o incenso nunca parasse de subir. Que não venha faltar lenha. O incenso não pode parar, Deus. O incenso não vai parar. Sempre vai haver um remanescente. Sempre vai haver alguém nesse lugar, ó Pai, incendiado para aquecer os outros corações. Sempre vai haver, irmão. Sempre vai haver aquele irmão que está queimando por Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Tem liberdade na casa. Tem a liberdade, a casa é sua, Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Cristo de vista. Não perca Jesus de vista. Cesse as distrações. Cesse as falsas vozes, irmãos. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor continue nos visitando de forma pela qual nós não vemos estar no controle, mas Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, bem rapidamente, eu quero só dar alguns avisos. Segura aí 2 minutinhos, senta aí na sua poltrona, na sua cadeira. Estou profetizando a poltrona, irmão. Glória a Deus. Amém? Irmão, sala de oração, quarta-feira. André e o Fábio, acho que já foram, né? Na casa da Andréia. Estejam participando. Pode passar para nós, vou ser um pouco mais breve. Fluir nos lares, só essa sexta-feira tem 6, né? Ou 3 fluir, né? Então vai ser postado lá, não sei se... Vai ter todo aqui uma programação, tá? Para as mulheres, vai ser bem dinâmico, então fique atento, irmãs. Às 16h30 venha mulheres, venha, é uma convocação para você, mulher, vai ser muito importante. Maridos, envie as suas esposas para que elas participem, tá? Ajudem lá com as crianças, mas deixe as suas esposas participarem. Clube do Livro mudou, agora é toda segunda, né, César? Toda segunda, então amanhã às 19h30, tá? Se você quer fazer parte, entra aí no grupo aí. Então vai ser todas as segundas agora, às 19h30. Mais um para nós. Pronto, dízimo e oferta. Se coloque de pé. Tem um microfone aí, fácil, aqui. Tá liberado, Odinho? Nós vamos orar também. Ali, vem, amor, aqui orar. Nós vamos orar pelas crianças, né? Acho que é uma demanda muito específica que nós temos, irmãos. E nós não podemos negligenciar. Pais, nos ajudem. A responsabilidade do seu filho na igreja não é da igreja, é sua também, tá? Você é a igreja. Então se coloque de pé, vamos orar também, já encerramos. Seus dízimos e suas ofertas, façam conforme o Senhor instruir. Você que é visitante a ofertar, você que é membro dessa igreja, faça os seus dízimos aí, conforme as escrituras diz. Mais um recado? Amém? O Senhor falou aqui Glória a Deus. que devemos levantar a nossa voz e pedir perdão. Amém. Eu quero pedir perdão. Amém. Se em algum momento desse período que nós estamos aqui, fomos aceitos para ficar aqui, eu contrariei